Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, sobre o terceiro livro da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado no canal após as 21 horas. Eu peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá para o nosso resumo. Faremos 2 capítulos hoje, né? O 19 e o 20. Vou colocar primeiro aqui o 19. Vamos. Deixa eu buscar para cima, tirar nosso rosto daqui. Então vamos lá, capítulo 19, Felicidade, Desdita e Nós. Então, no dia seguinte, lembra que o capítulo anterior a menina tentou suicídio, né? Então, aqui ele está contando agora do dia seguinte. A dona Artemis e a Ermelinda foram visitar a Lisandra. E o doutor Armando, ela estava numa enfermaria coletiva, né? Então, ele tomou providências para que ela fosse transferida para um quarto onde pudesse se recuperar sem o tumulto das enfermarias coletivas. Quando as duas senhoras se apresentavam na recepção, elas estavam chegando, o doutor Armando estava passando no hospital. Então, introduziu-as no local em que a jovem se recuperava do delito, o delito não consumado, graças à intercessão superior da avó dela, do espírito Adelaide, que conseguiu atenuar as consequências da insânia. Lisandra estava muito abatida, no entanto, lúcida. Recebeu as visitas com emoção. O reencontro terno e silencioso foi muito comovedor. Havia nobreza e resignação nas recém-chegadas e sincero arrependimento na enferma. A um sinal do médico, a senhora Artemis acercou-se mais e segurou a mão da filha, que prorrompeu em pranto de dor e vergonha. Perdoe, mamãe querida, não sei o que me aconteceu. Eu enlouqueci por dentro. Sabia o que estava fazendo e não sabia. Desejava livrar-me de tudo e de todos, do homem que eu continuava a matar com papai sem o destruir, de quem já lhe falei. Não consegui deter-me. Ó Senhor Deus, perdoai-me. Aí o doutor fala assim: filha, sua mãe perdoa e compreende. Todos compreendemos essas ocorrências. Não se atormente, porquanto o arrependimento não resolve o que já foi feito. Restabeleça-se por dentro e, revigorada, jamais volte a repetir o grave engano. E aí a dona Artemis vai falar: é verdade, Lisandra, não sou eu quem a perdoa, porquanto jamais me magoaria com você, mas sim nosso Pai Celeste, que nos perdoará a fraqueza e a desconsideração ao seu amor. Como diz o doutor, o passado já não importa. Porém, sim, o que iremos fazer a partir de hoje em relação ao futuro de nossas vidas. Você tem pensado em Deus, filhinha? E ela responde: sim, mamãe. Aí ela vê a tia e fala: você está bem, titia? Aí a tia responde: como não haveria de estar vendo-a em recuperação? E Elisandra pergunta: e Gilberto, como vai? Magoado comigo? E aí o Debrando, a tia dela fala: está no trabalho, porém mandou um abraço. É Ermelinda, né? Claro que ninguém está magoado com você. O amor que se magoa é puro interesse e não verdadeira afeição. Tranquilize-se. A Elisandra fala que soube que o senhor Cândido, que me trouxe, peço-lhe expressar-lhe o meu agradecimento, rogar-lhe minhas desculpas pelo cansaço que lhe proporcionei, porque ela não gostava dele, né? E agora quem salvou ela, no caso, foi o enfermeiro Cândido, né?
Aí a mãe dela fala: Você lhe dirá oportunamente quando ele vier aqui ou em casa após sua volta. Lisandra, é certo, encontrava-se num feliz momento de equilíbrio e lucidez mental. Aí o Miranda vai contar o que estava acontecendo nesse momento, né, por trás, assim, na cena da parte espiritual. Com o consequente desmaio, em razão do atentado cometido, a jovem, ao ser expulsa parcialmente do corpo que desrespeitara a inspiração do adversário desencarnado, deparou-o a aguardá-la, feroz e vitorioso, supondo-se em condições de prosseguir na nefasta perseguição, certo de que a arrastaria às regiões ingratas, como resultado do suicídio que supunha irreversível. Então, como ele sabe que o suicídio leva a pessoa para mais regiões inferiores, que chama ele de ingrata, no caso, né? Então ele já estava feliz que estava vendo que ela estava caminhando para morrer, então estava prontinho. Era o golpe precipitado, desferido às pressas, para interditar-lhe a recuperação. Receando que o Espiritismo lhe abrisse as portas da libertação, resolveu vitimá-la e conduzi-la após o trânsito do túmulo. Então, ele fez isso aí, de repente, ele viu que ela estava indo para, né, o Espiritismo, então foi um golpe que não deu certo, né? Os lances exitosos, aí o Menda vai comentar aqui, os lances exitosos atingidos por esses espíritos infelizes decorrem da sintonia que conseguem manter com as suas teimosas vítimas. Quer dizer, quando o suicídio termina em morte, né? O lance exitoso. Então, a vítima é teimosa, que prefere essa sintonia, né? Pela acomodação às suas sugestões, ao acatamento da inspiração superior. Então, pessoas ficam naquela preguiça mental e preferem ficar em sintonia com os obsessores. E, no caso, essa inspiração superior, ela é expressa nos mil convites da vida, que recusam, obstinados, na preservação dos sórdidos ambientes de sombra onde se refugiam, excitados ou deperecidos pelo mórbido prazer da infelicidade, que se permitem e gostam de desfrutar. Então cai naquela história do coitadinho, né, que é o caso bem da Lisandra aqui, que ela quer, ela se acha mais feliz, uma vítima, e fica jogada, e aí pronto, você faz a sintonia e fica preso nisso. Então, logo, portanto, que se afrouxaram os laços do corpo somático de Lisandra, em exaurimento pela hemorragia, com o espírito semi-liberto, ela defrontou a vítima algoz. A entidade, transfigurada pelo ácido do ódio que lhe comburia as entranhas, agrediu-a moral vigorosamente, ameaçando-a de inanimáveis infortúnios. E aí o eco de entidade, que também de Hermínio, né? Que o nome que é do obsessor dela é o Hermínio, né? Por que, infeliz, me abandonaste? Inquiriu com uma voz metálica. Já te esqueceste de mim? Sou Hermínio, teu mancebo espanhol, miseravelmente assassinado pela tua desonra e pela selvageria do teu infame companheiro. Olha-me bem, vem que me transformei. E Elisanda, aturdida, entre as sensações do corpo em luta violenta, nesse momento ele estava, né, tentando o corpo ficar vivo, né, porque ela estava presa ainda, estava no corpo em luta, ele estava sendo reestimulado pela assistência médica e pelos fluidos da Adelaide, da avó dela, que refazia o corpo, ajudava no refazimento. Então, era a assistência de um lado, os fluidos da avó e o pavor que lhe assomava. E com isso tudo ela acompanhou a transformação que se operava no ser que a acusava. O espírito estava se transformando, entende? Ela estava vendo algumas atividades diferentes. Por exemplo, ela viu ele decair a pouco e pouco, num sombrio espaço muito exíguo, asfixiado, inquieto, agitando-se, e logo depois decompôs-se num fardo de matéria pútrida, vencida pela vérmina. Então, aqui mostra para a gente aquele que já contou uma vez que tinha uma pessoa que estava enterrando vivo, né? No caso, fala um sombrio espaço pequeno, asfixiado. Então, é o que ela mostra que ele estava preso aí, né? Aí ela não pôde mais concatenar lembranças. O horror estava por vencê-la, quando sentiu uma força que a arrastava e perdeu a consciência espiritual. Ou seja, ela foi puxada para o corpo de novo. Ela deu o desprendimento e voltou. Acordou no corpo, máscara de oxigênio nas fossas nasais, massageada na região cardíaca, a fim de recobrar do demorado desmaio. Sem poder conscientizar-se, abriu os olhos, proferiu uma que outra palavra desconexa e adormeceu, sedada para o necessário refazimento. A providencial interferência da avó desencarnada
afastou o terrível perseguidor, cuja sanha nefasta não fora aplacada com o insucesso da Operação Suicídio. Sem dúvida, um tentame facilitaria outros, caso não houvesse uma radical mudança do comportamento mental da enferma. Os títulos meritórios das familiares, no caso é a mãe, a tia, né, engendraram recurso, e junto com a avó, engendraram recurso moratório para a endividada, cujo tributo a pagar se tornara mais oneroso em decorrência da agressão à vida. Então, ela aumentou um débito aí, né? Apesar da ação inditosa, inspirada e conduzida pela mente pervertida de Hermínio, Lisandra acalentava, pelo pessimismo e pela rebeldia, o falso propósito de fugir da vida. Então foi aí que ele conseguiu fazer sintonia, porque ela já estava, né, sempre pessimista, rebelde, e aí abriu a brecha para que ele entrasse com a sugestão e ela aceitasse, né? A mensagem do Cristo fora-lhe ofertada sob sistemática recusa, resultante da preguiça mental e do hábito insano de fomentar e cultivar ideias e pensamentos prejudiciais. Ela se mantinha sempre naquela ideia de coitadinha. Muitas pessoas pensam evadir-se da responsabilidade com a desculpa de que não sabia o que estava fazendo. Como se alguém possa ignorar o gravame do suicídio, particularmente através de todas as igrejas de fé que o condenam. Da mesma forma, todos possuímos na consciência, exceção feita aos imbecis e outros dementes, nessa época eu usava esses termos, né? A noção do que é certo e errado, moral e imoral. Usando agora, discernia e compreendia bem ser a responsável pela própria desgraça. Pela primeira vez na vida, se deu conta dos desatinos da sua insensatez e do quanto a genitora devia amargar, asfixiada no silêncio do martírio. Por que sou tão infeliz? Eu estava refletindo lá várias coisas que ela estava pensando, aí fala, por que sou tão infeliz? Falou para a mãe. E a mãe respondeu inspiradamente. Porque a felicidade se encontra em cada qual, onde cada qual coloca o coração, conforme ensinou Jesus. Se você situa as aspirações do prazer fugidiço, no ouro mentiroso, nas paixões que ardem e se apagam breve, a sua ausência produz a infelicidade. No entanto, se pensa em paz de consciência, retidão moral e dever corretamente cumprido, como metas de dignidade e honradez, a aventura se estabelecerá no coração tranquilo. A terra é a escola, recurso de que nos utilizamos para ascender a planos realmente ditosos. Quem deseja usufruir sem merecer, receber sem dar, colher sem haver semeado, é obrigado a furtar e converter-se em indigno beneficiário da vida, que lhe impõe recomeços difíceis. Felicidade, minha filha, é o bem que fazemos, não o gozo que fruímos. A felicidade não resulta do que se tem e do que se frui, mas do que se é e do que se faz. Não nos queixemos. A reclamação reflete insatisfação pelo que temos, a traduzir a revolta de que nos consideramos injustiçados por Deus. Cada um recebe não como julga merecer, porque a verdade é que coisa alguma merecemos, mas de acordo com o que nos seja melhor para o bem-estar real. Entende? Não se lamente mais e saia do egoísmo vexatório, insatisfeito, fator da sua inquietação, aprendendo a descortinar belezas e esperanças. O sol do amor divino brilha incessantemente. A forma como se encontrarem as janelas das nossas intenções espirituais, morais e mentais dirá do que preferimos: luz ou sombra, alegria ou dissabor. Doutor Armando ouvia Artemis fascinado e comentou: não sabia que a senhora possuía tão sólida cultura. Aí ela falou: desculpe-me, doutor, não se trata de cultura, mas de reflexões, de alguns estudos recentes, de inspiração. De fato, aí vem o Miranda comentando, né? Utilizando-se das leituras edificantes que armazenava na mente e esculpia nos sentimentos nobres, Dona Artemis fora dirigida com segurança em abençoado processo de inspiração pela genitora venerável. Aí a Elisandra fala toda um sorriso jovial, mamãe é espírita, fala para o doutor. Aí ele fala, eu deveria ter percebido pela resignação e coragem com que vem lutando estoicamente. Com a graça de Deus, eu também milito hoje nas fileiras do Consolador.
Só ali encontrei unguento para as feridas da alma, após o desastre com meu filho Wander, em que venho injetando óleo da alegria de viver, embora paralítico. Só a reencarnação me explicou suficientemente o transe por que passamos. Minha mulher, após alguma relutância, tornou-se espírita igualmente. Eu desejei muitas vezes falar-lhes sobre a doutrina, no caso para Artemio, né? Ao conhecer-lhes os problemas e dificuldades, não me atrevi a fazê-lo. Quem a ensinou? Iniciou. Quem a iniciou? E ela responde que foi Cândido, o bondoso enfermeiro. Aí ele fala, recordando-me, já vi Gilberto, se eu não me engano, entre os rapazes em nossa casa. Ele a frequenta? Ela responde, sim, doutor, 2 vezes por semana. Algumas vezes eu vou com a Ermelinda, de outras com o filho. Encontramos ali a verdadeira razão para viver. Aí o doutor pergunta, e o Rafael sabe? E ela responde, sim, também se fez espírita, a instância carinhosa de Cândido. Aí ele fala, que pregador devotado ele tem sido. Tornou a vida uma verdadeira pregação e discretamente vai semeando, despertando vidas para Jesus. Ninguém sabia, aí todo mundo vê, ninguém sabia, né, que o Cândido estava falando com a família, com o Rafael, o próprio doutor, todos eles, e ele ia. Ele mostrou assim que ele estava discreto, né? Ele não fica se gabando, tá falando, porque mostrou que ele era uma pessoa bem, nesse ponto, tinha uma humildade, né? O médico fala, e eu que ingênuo, percebi as radicais transformações no comportamento do nosso Rafael, sem atinar com a razão. E aí ele não se conteve e pôs-se a rir. Dona Adelaide e outros amigos espirituais, inclusive os benfeitores que dirigiam a Sociedade Espírita Cristã, que todos frequentavam, foram os fomentadores da identificação, exultando com o feliz desfecho, do que se iniciara com perspectivas de desgraça à véspera. Então, eles estavam felizes porque na véspera parecia que aconteceu uma desgraça. E aí o médico fala: daremos alta a Elisandra com mais 2 dias. Se tudo prosseguir bem, né, se tudo prosseguir bem, entreguemos os resultados a Jesus e deixemos-la agora repousar. O bem e a fé venciam a astúcia do mal. Agora eu vou dar uma paradinha e vou colocar para a gente aqui o vídeo da, da live, que é muito legal, e ela vai falar sobre essa história aí da comentou da felicidade, né? Vou ver aqui um share sound. Vou pedir que vocês desliguem os áudios aí para a gente escutar o vídeo direitinho, tá? Eu fiquei pensando quantas vezes nós mesmos não fazemos esta pergunta, seja para alguém que esteja mais perto de nós, né, compartilhe conosco o nosso dia a dia, seja mesmo um questionamento que nós fazemos aos espíritos, a Deus, por que nós somos tão infelizes? E a resposta, né, que Dona Artemis dá, né, em relação a esta pergunta, né, que nós encontramos no livro, a Gisele já colocou para a gente aqui tão bem no início, no seu resumo. As propagandas. As propagandas são terríveis. Normalmente são. Lisandra com a sua mãe, aonde chega o momento do diálogo que ela pergunta para a mãe: por que eu sou tão infeliz? E nessa pergunta, nesse questionamento, eu fiquei pensando quantas vezes nós mesmos não fazemos esta pergunta, seja para alguém que esteja mais perto de nós, né, compartilhe conosco o nosso dia a dia, seja mesmo um questionamento que nós fazemos aos espíritos, a Deus, por que nós somos tão infelizes? E a resposta, né, que Dona Artemis dá, né, em relação a esta pergunta, né, que nós encontramos no livro, a Gisele já colocou para a gente aqui tão bem no início, no seu resumo, mas vamos olhar um pouquinho com mais detalhes, né? Ela fala aonde cada um de nós coloca o coração. Então, com essa assertiva e dentro de um pensamento que ela mesma declara que todas essas ideias ela vem adquirindo, né, na doutrina espírita, na sua frequência ao centro espírita, nas conversações, nas palestras, nos estudos, né? Nós pensamos, aonde nós estamos colocando o nosso coração? Né? Nosso coração que tem neurônios, né? Que já foi provado que nosso coração tem neurônios. Né? Onde é que a gente está colocando essa nossa energia que nos sustenta a vida através de cada um do pulsar, né? Que nós temos nesse momento os nossos corações? E nos fala a respeito das aspirações que nós temos. Que tipo de aspirações nós estamos
tendo de pensar nas coisas fugazes, né, naquilo que satisfaz ao nosso plano sensorial, né, ao plano material, porque se nós estivermos colocando o nosso coração, as nossas aspirações neste caminho, sem dúvida alguma, nós não vamos encontrar aquela felicidade que é necessária. Porque a felicidade, como nos diz ela no seu diálogo com a filha, ela existe na paz da consciência, na retidão moral e no dever cumprido. Então, com isso, quando nós estamos com essa paz de consciência, essa retidão moral, dever cumprido, nós vamos ficar com o nosso coração tranquilo, né? E segue ela dizendo que quando a gente faz esse tipo de questionamento, né, quando pensamos por que somos tão infelizes, né, achando que nós viemos na Terra como se estivéssemos aí indo para um resort, né, para a gente só passear, né, desfrutar, né, aproveitar, né, a vida, mas ela diz que a Terra não é uma estação de férias, né? Isso eu estou usando as minhas palavras, né? Mas nos coloca como escola, que nós já conhecemos, como um recurso onde a gente vai encontrar os instrumentos necessários para que a gente saiba onde é que vai colocar o nosso coração e as nossas aspirações. Quando nós não fazemos isso, né, e esses diálogos que a gente está colocando aqui, vocês podem encontrar, né, no livro, no próprio capítulo, né, eu ressaltei algumas palavras, nós vamos encontrar recomeços difíceis. O que são esses recomeços difíceis? Seriam justamente as reencarnações que nós vamos ter que começar a trilhar tudo novamente o que abandonamos em outras existências. Então, nós vamos conseguir essa felicidade. A felicidade é o nosso destino. O nosso destino é a comunhão com Deus, né? De sermos espíritos aperfeiçoados. Mas tudo isso depende de onde nós estamos colocando assim o nosso foco, né? Então ela segue dizendo que a felicidade não é o gozo que fruímos e não resulta do que a gente tem, mas ela é o resultado do que a gente é e do que a gente faz. Aí é difícil, né? Porque o que eu sou, né? Como é que nós estamos nos situando, nos colocando? O Lincoln colocou bem essa situação de que nós reencarnamos, vimos com uma roupagem nova, mas acabamos assumindo os mesmos comportamentos de antigamente. E não nos ocupamos tanto em nos purificarmos, em conquistarmos mais virtudes, em eliminarmos esses erros que já vimos há tanto tempo realizando. E isso não se dá apenas no campo mental, não adianta somente nós falarmos, eu sei que isso que eu estou fazendo não está certo, né? Eu não devia fazer isso mesmo. Mas aí a gente continua fazendo. Tem que ir para o campo do concreto, o campo das ações, né? Dessa forma, sempre que nós formos visitados pela diversidade, e desafortunadamente é muito ainda, né, nesse planeta em que nós vivemos, um planeta escola, né? Um planeta que vem nos habilitar para que nós possamos, através do nosso esforço, né, realizarmos esse crescimento, ela nos diz, né, para que nós não nos queixemos. Isso também é uma fala que Joana de Ângeles repete em muitas de suas mensagens, para nós não nos queixarmos, né? Porque isso, neste caso, como nos coloca Manuel Filomeno na fala dessa mãe carinhosa, que isso reflete insatisfação, reflete revolta, faz com que nós nos sintamos injustiçados por Deus, quando Deus é Pai, é bondade, é amor, é misericórdia. E que cada um de nós recebe exatamente aquilo que nós merecemos, não o que nós achamos que merecemos. Até porque, muitas vezes, o que a gente acha que merece, que é tanto, acaba mais se transformando em um mal, um objeto de queda em nossas vidas, do que exatamente um motivo para nos fazer crescer espiritualmente. Esse conceito de felicidade, ele acabou sendo formalmente introduzido desligar na aqui, né? Declaração de Independência dos Estados Pronto. Então, vamos voltar. Agora só vou falar mais um pedacinho do texto, que a gente vai parar para comentar. Então, tem as referências só sobre a história da felicidade também, que eles deram lá do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 922, quando vai colocar, para a gente relembrar, né? A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade do outro. E aí o Kardec pergunta: no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E a resposta é: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro, né?
E comentando aqui sobre o Cândido, trouxeram também um textinho, um pedacinho que eu peguei, né, de uma psicografia do Divaldo, do espírito Lins de Vasconcelos, falando sobre ser espírita. Então, ante as perspectivas das lutas e sofrimentos que se organizam na psicosfera terrestre, as bênçãos do Espiritismo constituem forças morais e recursos outros espirituais para o inevitável enfrentamento que se aproxima. Ser espírita nesse período, é que ele está em 2022, bem recente, né? Ser espírita nesse período é um grave desafio que não pode ser desconsiderado, empenhando-se as resistências morais e as recomendações doutrinárias ao seu comportamento. Ser espírita nesse momento de perturbações e calamidades é um convite à ação do bem de qualquer raiz, que é categoria, qualquer classe, né? Indispensável definir-se que ser espírita é manter-se atos dignos e correspondentes aos ensinos estabelecidos pela codificação kardeciana, que mantém a doutrina dos imortais. E tem um trechinho aqui do convite da vida. Você lembra que falou que fazia muito convite da vida, né, para a menina e ela não aceitava? E nesse livro, o livro chama Convite da Vida, de Joana, com Divaldo. E a Joana fala: Para onde te voltes, onde quer que te encontres, defrontarás os incessantes convites da vida. Uns se dirigem aos fulcros, suporte, né, do espírito idealista, estimulando a ascensão. Outros gritam nos recônditos do ser atormentado, convocando ao abissal mergulho no sofrimento evitável. Agora vamos comentar. Tem bastante conteúdo aí. Vamos lá, gente. Alguém fala alguma coisa para comentar? Uhum. Deu para ver o vídeo todo? Porque eu fiquei aqui, eu não consigo ver. Não sei nem se deu para ver o vídeo direitinho. Acho que É, apareceu, né? é, Eu não consegui é, desligar. Fala, é. Sandra. E pouco antes de começar aqui, né, eu vi aquele que você mandou, né, de quando o Chico Xavier caiu, e que o Emmanuel disse para ele agradecer e tal. Isso, eu penso muito nisso, não nesse caso em si, mas assim, nos próprios movimentos da vida, né? Quão difícil é colocar isso em prática, né? Alguma coisa acontece que não está de acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, ou o que a gente estava estipulando, né? Que gostaria que acontecesse, né? Daquela forma, alguma coisa vem, a gente já fica, a gente, eu estou falando de mim, né? Mas eu acho que não devo ser só eu, né? É, já fica assim, questionando, né? Mas eu questionando assim, né, que a coisa não está saindo, pode vir a não dar muito certo e tal. E muitas vezes esse não dá certo, depois, isso já aconteceu na minha vida algumas vezes, não conseguir aquilo, né, que a gente quer é o melhor que pode nos acontecer. Muitas vezes isso acontece mesmo, mas é tão difícil na hora que a gente está naquela situação, é, é, acreditar, entendeu? Eu acho que é uma questão de se entregar, eu vejo como uma questão de fé mesmo, né? É exercer a fé mesmo de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Mas, coisa difícil da gente, assim, não, assim, eu acho que deve ser uma felicidade. Isso, para mim, é uma das coisas que deve ser uma felicidade aqui na Terra, é a pessoa conseguir encarar as situações da vida com essa fé de que realmente é para o nosso bem, mesmo que naquele momento a gente não queira aquilo, não era aquilo que a gente queria, mesmo que a gente fique com medo de que as coisas não venham a dar certo naquelas questões. Mas é incrível, eu tenho pensado muito nisso, e fico assim, né? Vem aquela, não, mas a gente não sabe o porquê que as coisas acontecem assim e tal. Aí vou, daqui a pouco estou eu preocupada porque aquilo é aquele vai e volta, aquele vai e volta.
eu acho uma felicidade a pessoa que consegue ter uma fé, digamos assim, inabalável. É uma felicidade, porque é você viver. A pessoa que tem uma fé inabalável não deve ter medo, nem expectativa, nem ansiedade. Ansiedade. A pessoa que tem a fé inabalável, ela não tem ansiedade, porque eu acho isso uma coisa muito, muito difícil. Embora é um aprendizado, mas ainda não descobri como é que se coloca isso em prática de forma. Você Eu e nem todo sei mundo, né, se é Sandra? possível. Você e todo mundo. Hã? Você e todos nós não descobrimos ainda. Porque, sim, com certeza, isso aí é um aprendizado para todos. Cada um a gente vai aprendendo um degrauzinho, consegue aceitar uma coisa, consegue ver outra. E você falou aí, mas é que no livro, Consegue pensar nisso, né? então, e Você no livro que eu botei consegue aqui, pensar que a pode pergunta, ser a melhor coisa, é, mesmo não sendo a que a gente queria. aqui, quando eu botei o trechinho do livro dos Espíritos, que eles passaram lá na live, lá, o 922, você vê que ele fala que para a felicidade, para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. É o que você falou, é a fé, é a certeza, a É, confiança que você está amparado, que as coisas estão acontecendo para o seu melhor. É isso aí que acontece com a sua felicidade. Você tem que ter uma consciência pura, que é que você está fazendo o que você pode para se melhorar. Tem que prestar atenção também, que não é achar que eu estou parado esperando cair tudo do céu, né? é, Às vezes até comento, até nem gosto de falar assim, está nas mãos de Deus. Não é bem assim. Essa história de botar na mão de é. Deus, né, que não tem nem mão, mas que você coloca assim, deixa tudo para que se faça. Não, não foi isso que Jesus veio falar. Você tem que fazer o seu melhor e que quando a gente, porque a gente é sempre pensar na história da energia e da vibração. Tudo que você jorra, você recebe. Se você ficar parado, você também não recebe nada. Entende? E você irradiou É energia verdade. positiva, irradiou para o bem, você recebe. Isso, o universo funciona assim, nesse vai e vem energético, vibracional, né? Isso a ciência vai chegando, está começando a mostrar mais cada vez mais, e isso é toda a confirmação da doutrina espírita. É o tempo todo mostrando como é que funciona essa vibração de Deus que vai e volta. Então, você, quando faz para o melhor, você recebe aquilo. Mas aí que tá, na hora, você está achando que merece agora, mas não é agora. Como você falou, tem coisas que vão acontecer que não é para ser É, agora. Você não vai receber agora, mesmo que você fique triste, arrasada, e você vai ter que passar. Muitas vezes para você aprender a lidar com aquilo, porque você não aprendeu até agora, né? Vindo de outra existência. Outras vezes, que é para poder. Não é para testar, Deus não fica testando ninguém, né? Mas é para que você realmente faça com que seu espírito reaja daquela maneira que você vai ver. Agora, eu se conseguir. É tão bom quando a gente consegue, algumas coisas já aconteceram comigo, quando eu consigo ter uma reação, eu falo, gente, como é que eu consegui ter esse pensamento? Sabe, eu gosto porque foi automático, né? Quando aparece, eu fico pensando, agora, quando é no automático, é que eu consigo reagir pensando, falo, olha como é que eu já estou diferente. Que uns anos atrás eu pensava e já tinha dado tal, né? Dado uma briga e tal. Então, isso tudo é muito importante. Aí é legal, é justamente isso. É que você falou. Deve ser uma felicidade abençoada. ah, A Bia quer falar primeiro, depois Denise. Fala. E a exemplo da Lisandra, né? A pessoa tem que querer também se modificar, né? Buscar a sua cura, né? Você vê lá, recebeu várias oportunidades e sempre negando, né? Sempre sendo estimulada pela mãe, vamos ao centro, né? Vamos modificar, né? Então é fundamental, não só a questão da fé, mas a vontade de se curar, né? De querer mudar, né? De buscar a cura através da vontade, né? Você vê que isso, todo capítulo, Miranda está falando isso. Que elas estão fazendo de tudo e ela não reage, ela não quer. Já foram vários capítulos que a gente leu que ele falava a mesma coisa. E hoje reforçou nesse capítulo. Quer dizer, chegou ao ponto dela chegar, abrir a brecha para o obsessor entrar com a sugestão do suicídio e ela aceitar. Entendeu? Fala, Denise. Bota o som. Acho que esse já viu o microfone. É, depois que eu descobri que o tempo de Deus não é o nosso, fica mais fácil, Sandra, sabe, a gente aceitar. Não é nem ter aquela fé inabalável. É porque, às vezes, a gente quer imediatamente a coisa.
mas não é assim, porque o tempo de Deus não é o nosso. Então, quando eu fico muito desesperada e que eu já fiz de tudo que eu podia, né? E não, eu rezo e peço para Deus me confortar, porque aí eu acredito sinceramente que o tempo de Deus não é o nosso. E isso me conforta, me faz ficar mais feliz e mais tranquila. Sempre faz, sempre. Porque eu já não sei se já falei para vocês, eu tenho 6 irmãos, né? Eu tenho um marido difícil, entendeu? Tenho filho, então tudo, né? Contribui para a gente de vez em quando ficar um pouco angustiada, né? E achar que a gente não é feliz, que isso não acontece. Por que está acontecendo comigo? Né? Será que eu mereço? Aí eu faço oração e eu falo assim, meu Deus, eu tenho que ter fé, realmente tem que ter uma fé inabalável. Mas principalmente perceber que o tempo de Deus não é o nosso, não é. E depois que eu comecei a acreditar nisso, eu fiquei muito mais tranquila. As coisas ficaram muito mais suaves para mim, muito mais. Você falou o recurso que a gente tem, que é a oração. Isso aí mesmo, a gente, primeira coisa. E o que que a É. oração faz é justamente a gente aceitar um pouquinho, uma resignação, que é o que a gente que é pra gente, né? Que eu já o espírita tem que ter isso aí já na cabeça, porque a gente tem que aguardar, não só o tempo de Deus, mas aguardar tudo. Inclusive, quando se a gente vai Não, receber. mas é Não porque tem nem tempo, às vezes, para receber, né? Mas você já fez sua oração. Agora você. e você vem na tua cabeça aquilo, olha, o tempo de Deus não é o teu. Entendeu? Acho que a espiritualidade vem e fala dentro da tua cabeça assim, o tempo de Deus não é o teu, não é a hora, não é isso que você merece. E aí você fica mais confortável, É, Não, merecer a gente acostumada. merece sempre, né? Mas A depende, né? gente não Porque não é que merece você você não sempre o merece, bom, você tem que o bom e sofrer. o não É tão porque aquilo bom. ali, nesse momento, não vai ser bom para você. Aí é que tá, é que a tua programação, é por exemplo, verdade. principalmente em relação ao Mas dinheiro. às vezes eu estava fazendo referência, mas não é nem exatamente alguma coisa almejada e que está demorando. Não, não, não é nem por aí, nem é uma questão de tempo, é uma questão de circunstâncias, né? De situações e circunstâncias. Então, realmente é, não é uma questão de tempo, entendeu? Mas eu acho que essa questão do merecimento é importante que a gente saiba que a gente sempre merece, mesmo que a gente não saiba o porquê. O merece o Depende do que a bom e gente. o não tão bom, né? Olha, ela fala Mas que. eu sempre. Então tá certo. Porque Ah, eu achar que a gente sempre merece, não. A gente Eu acho sempre que as merece. coisas acontecem e as circunstâncias nem sempre são tão favoráveis, né? O que eu fico querendo saber, entender e também introjetar é a certeza de que, seja do jeito que for, é a melhor maneira. é o melhor Isso que para eu acho você. assim, Exatamente. o melhor sempre é o melhor, Pois né? A é, gente aprende isso no isso. Espiritismo, né? Sempre é o melhor. Mesmo Só que não a sendo. gente Mas, a tem Sandra, uma mesmo não capacidade, sendo. né, de Então, mesmo entendimento. sendo racional, porque a gente acha que é melhor, mas você está vivendo o momento agora. Aí que tu vê que a história não é daqui agora, nós temos esse passado para se resolver. É, E a gente acha que pois é. não vai ser agora. Nessa vida você fez de tudo boazinha. Mas acontece que você está aqui sendo boazinha agora, Fez tudo porque boazinha, já veio do ótimo. passado para você chegar aqui agora. Então, assim, eu mereço. Quem te disse que tu merece? Entendeu? Aí tem vários. É, E te garante que você não a gente não sabe, por isso que até ela fala ali, Artemis, a gente não sabe o que a gente merece, no sentido de merecer, você não merece isso, não é isso, é que nesse momento você precisa passar por essa experiência, para ter esse tipo de treinamento aqui agora, de prova e tudo, para você conseguir evoluir. Sempre o objetivo é a evolução, sempre o objetivo é você aprender a amar. Então, se você não tiver no sentido de aprender a amar, vai continuar repetindo, passando a fase, voltando a mesma prova para você, até você passar. É igual a escola, você não passou naquela matéria, tirou zero, volta, faz, estuda novamente e faz, né? E preciso passar lá para o outro, senão a gente não consegue fazer o outro capítulo. Depois a gente conversa mais depois desse. Agora é o capítulo 20, o amor vence o ódio. Então agora, já passou esse dia do hospital lá, agora o Cândido foi lá na colônia,
No dia seguinte que teve esse incidente com a Lisandra. E o pai dela, né, o seu Rafael, procurou apreensivo e falou: tive uma noite de torpes pesadelos e estou me sentindo muito indisposto. Pressentimentos me assaltam, fazendo-me experimentar agonia íntima. Hoje posso atinar com os males que devo ter praticado, em face das inquietações que me consomem, exigindo-me o alto preço da paz interior. Embora o infinito consolo que encontro no Espiritismo, percebo-me enlouquecer, à semelhança da minha desventurada filha. Deparo-me com as vítimas das minhas delinquências transatas, destilando ódio e aguardando vertê-lo sobre mim. Ou seja, a gente vê que ele também já está, o obsessor está lá fazendo a festa com ele, porque também está nessa, né? Ele sempre teve a sintonia, agora ele está melhorando com o espiritismo, mas ele já está conseguindo até ver ter essas, né, visões dos espíritos que estão em cima dele. Aí o bondoso espiritista, o Cândido, que o ouvia e observava, em prece verificou então nele estampadas as garras da enfermidade rigorosa. Ele lá no capítulo fala que ele via aquela deformação do rosto, da mão, de tudo, como ele estava, né, bem atingido pela doença, e um sentimento de funda piedade e incontrolável manifestação do amor invadiram Cândido, que intuitivamente compreendia serem aqueles apenas os princípios das dores. Então, depois de 8, você vê que já passaram 11 anos ele internado aí, que já foram 8 anos mais os 3 da lepra da menina, e ele ainda tá, e o Cândido está vendo ainda que ainda está a princípio ainda, né? Quer dizer, ainda tem que passar por toda a desobsessão. O Cândido conhecia, por experiência pessoal, a agudeza das cobranças morais promovidas pelos desafetos. Quando se sentem defraudados e se resolvem, enlouquecidos, justiçar os seus verdugos, fazendo-se arbitrários sicários. Empedernidos nos sentimentos arrebentados, são insaciáveis na fúria da punição. E aí o Cândido vai falar para o Rafael: não se desalente, seus pressentimentos tormentosos são justos, seus pesadelos procedem. Aí a frase que a gente acabou de comentar agora: quem de nós pode olhar para trás sem defrontar a ordem de infelizes que se alcevajaram por nossas inconsequências? Quem de nós? Você vê que aqui tem uma horda de infelizes para trás, né? Enriquecidos pela fé que resplandece esperanças em nossos corações, deveremos empunhar as armas da coragem e da inalterável confiança em Deus, mediante as quais combateremos, de espírito forte e resoluto, rumando para a nossa liberação definitiva. Aí o Rafael fala: mas se algo, porém, fizer piorar a situação da família, como ficarei sabendo-me irresponsável? Quer dizer, ele sempre está achando que ele é um. Já que foi ele, ele se sente aquela pessoa que fez mais errou no passado, né? E aí ele vê que está espirrando para a família toda, e ele fala: como é que eu vou ficar, né, sabendo isso? Aí o Cândido fala para ele: de ânimo inquebrantável, nos propósitos de reparar o mal e recuperar o bem perdido. Além disso, cada um recolhe conforme espalha. E, sem dúvida, Deus é o Pai amantíssimo de todos nós. Em seguida, o Cândido contou para ele sobre a ocorrência com a Lisandra, buscando dar-lhe um tom natural, de modo a diminuir o impacto da notícia. Com voz serena, ele acalmou o genitor perplexo, encorajando-o no prosseguimento dos deveres. O acabrunhamento que lhe nublou a face dizia da infinita mágoa que o apossava. Ele ficou arrasado de saber que a filha tentou o suicídio, né? O enfermeiro se encarregou de erguer-lhe o ânimo e de incitá-lo ao aproveitamento da hora, com o consequente lucro da aflição bem recebida, que nós acabamos de ver. A pessoa passa por um sufoco, a história que até do Chico Xavier, você passa por um problema, então você aproveita esse momento para ver que você tem essa aflição, então o lucro de uma aflição bem recebida, ou seja, com resignação, né? E aí você tem que ver, vamos passar, segue em frente, tudo passa. Com o doutor Armando, como o doutor Armando Passos também mantivesse salutares e eficientes conversações com o paciente, né, toda vez que ele ia lá, né, desvelando sua própria condição de espírita militante, nos dias subsequentes, o senhor Rafael recuperou-se moralmente do abalo. E aí o médico também pôde conversar com ele, dizendo que era espírita. Até então ele não sabia que o Rafael estava estudando a doutrina, né? Retornando ao convívio do lar, Lisandra voltou ao mutismo, a infelicidade que lhe apetecia entreter. Vê que ela não aprende, né? Recusava-se a sair do quarto, negou-se definitivamente a participar das reuniões espíritas no centro e só a custo concordava em assistir às orações conjuntas no lar. Seria na hora do evangelho no lar. Continua ela com o mesmo pensamento.
Os Ferguson já haviam sido, assim, aqueles que estão frequentando o centro, né, já haviam sido admitidos nos trabalhos mediúnicos da sociedade, após a fase preparatória que ultrapassaram. E atendendo às sugestões de Epifânia, não impuseram qualquer constrangimento à enferma, no sentido de conduzi-la contra a sua vontade aos estudos públicos. O que é essa fase preparatória? É que eles já foram começar a frequentar, aí tiveram, eles foram, de cada centro tem de um jeito, né? Fizeram uma educação mediúnica, foram aprendendo, né? E para poder participar dos trabalhos nas reuniões mediúnicas. É o que ele fala, já estavam sendo admitidos, tá? Nos trabalhos das reuniões lá. E no caso, aí a Epifânia, que era médium, né? Que fez todas aquelas passagens do capítulo anterior, ela falou para eles, não força ela, deixa ela vir. Então não levaram ela para o centro. Então, numa oportunidade própria, que seria no dia de reunião, quando se realizava a reunião para o Ministério de Socorro Desobsessivo, o mentor da dedicada médium, quer dizer, o mentor da Epifânia, que se chama Natércio, informou, e aí ele deve estar fazendo psicofonia, né? Informou que os problemas espirituais referentes à família Ferguson seriam atendidos por etapas. Então, Dona Artemis exultou em silêncio. Soubera confiar em Deus e esperar. Quantos anos? Tem mais de 11 anos que ela está confiando, tá vendo? Perseverante. Aprendera com a doutrina um ensino edificante a respeito das expiações e provas, sabendo que os acontecimentos de qualquer natureza obedecem à programação bem tramada. Ou seja, olha o tempo aí. O tempo está lá programado, a gente não sabe qual é. Na reunião mediúnica, após as instruções normais transmitidas pelo orientador, inditosa personagem, agressiva e agitada, passou a controlar a faculdade psicofônica de Epifânia. O médium doutrinador, tentando diálogo fraterno, conclamou a paz, que somente o perdão proporciona a quem se considera vítima. O indignado comunicante, em explosão de ódio, desabafou. A entidade fala: Perdão? Nunca! Cobrarei até o exaurimento os males e as desditas que o bandido me impôs. Bandido, ladrão e homicida. Tirou-me o corpo, mas não me venceu a vida. Destruiu minha carcaça, porém não me consumiu a existência. Perdi-o de vista por anos a fio, até reencontrá-lo numa caçada obsessiva que se converteu na minha única razão de ser. Nada mais me interessa. E aí o diretor, né, da reunião, deixando que o visitante drenasse o excesso de desequilíbrio por algum tempo, o diretor dos trabalhos indagou: A quem te referes? Ignoramos o que ocorre contigo, exceto que te encontras enfermo e careces da ajuda de Jesus, o médico divino, que te estende mãos gentis e misericordiosas. E a entidade fala: Agradeço-lhes, recuso ajuda. Ninguém me socorreu quando o abutre voraz me triturou entre as garras de ferro e me penetrou bico adunco de aço nas carnes da minha alma e dos meus sentimentos de homem pobre, todavia honrado, que lhe padecia o jugo infeliz. Refiro-me ao senhor Jorge Henri, hoje Rafael Ferguson, o leproso, único apelido que lhe cai bem, por ostentar no corpo em apodrecimento paulatino as flores do lodo que fecundou na alma odienta. E aí o diretor fala: Não te condóis, defrontando o teu antigo perturbador, duplamente encarcerado? Ei-lo no presídio do corpo em lepra e da cela física que o isola da comunidade do seio da família. E aí a entidade fala: Condoer-me? Apenas acompanho o que lhe ocorre com indiferença, porquanto ainda não lhe cravei os punhais certeiros do meu esforço, que planejo demorado. Há quase 100 anos que o busco. Alguém daí da terra pode imaginar o que são 100 anos de procura, instigado por uma implacável sede de vingança? Tive dificuldades em identificá-lo. Ignorava o mecanismo da volta ao corpo. Quando me deparei sobrevivendo à morte, atinei que o encontraria. É certo que muita coisa é diferente cá, nesse estranho e imenso mundo em que me encontro. Pouca luz e muita desgraça entre espessas sombras. A preço exorbitante, saí da complicação em que chafurdei até aprender a identificar a dimensão do tempo, as ocorrências fora dos nossos sítios. Não faltam aqui, porém, aqueles que ministram justiça, os que negociam informações, os que vendem identificações, os que ensinam cobrança. Somos uma sociedade de organização poderosa, muito bem planejada.
Então, aqui nós temos mais exemplo das sociedades, né? Daqueles que fazem ensino aos vingadores, ensinam a pessoa a se vingar. Tá? Ele falou, ministro da Justiça, bem igual aquela do Dr. Theophrast, que a gente aprendeu no livro Bastidores da Obsessão. Então, ele é aquele que confirma que ele também participou. Aí ele para e fala assim: ah, afinal, por que o diálogo? O que você tem com isso? Com a minha e com a vida dele, no caso do Rafael, né? Aí o diretor fala: o diálogo se explica por sermos criaturas de Deus, que sabemos conversar. Aqui é um hospital-escola de amor, onde cicatrizamos feridas mediante o unguento da fraternidade e a injeção da esperança na augusta vontade de Deus. Em consequência, todos sempre temos algo a ver, uns com os outros, porque somos irmãos, procedentes do mesmo e único Pai. Aí ele fala: não, eu não tenho irmãos e sou órfão. Desconheço qualquer paternidade. Não converso mais. Não o vejo aqui, no caso que ele está procurando o George Henry, né? Não o vejo aqui. E não há razão para essa perda de tempo desnecessária. Planejo hoje levá-lo à loucura. Amigos diligentes, que também lhe sofreram o chicote da impiedade, aguardam-me e ajudam-me. Não ficarei mais. Aí o diretor fala: engana-te, amigo. Aqui também todos obedecemos a uma organização. Não se entra e sai a bel prazer. Deveres e compromissos altos nos retêm. Desculpa-me e ouve. Como não ignoras, a morte liberta a vida. Mas não libera o homem, porquanto a consciência prossegue, escrava do que a ele se agarra. Se o amor lhe lucila no imo da alma, desvencilha-se de constringentes grilhões. Caso contrário, o ódio o acorrenta às contingências de penosa retenção, impondo-lhe cruel regime carcerário, na terra e no espaço. Por que preferis o martírio à felicidade quando esta é tão fácil? Jorge Henry não deve a ti, mas a si próprio. Por essa razão espia no leprosário. Será justo mais afligi-lo e na tua insânia obsidente expulsá-lo da vida? É o que desejas? E aí ele fala: absolutamente não. O meu interesse é supliciá-lo até a exaustão. E aí o diretor fala: reflete, porém, com acerto. Não temos maior interesse por ele do que por ti. Ao contrário, a ti estamos conhecendo, e sobre ele nada sabemos, senão o que nos narras. Indispensável considerar que ontem foi o teu algoz, sem coração, e que agora tomaste o seu lugar. Não te desarvores, porque ocorrerá que ele. Ai, meu Deus do céu, peraí que mexi aqui. Saiu o texto, né? Entrou uma mensagem aqui e eu cliquei. Então, peraí. Não te desarvores, porque ocorrerá que ele, também não morrendo, enfrentará o quadro modificado. Tu tornarás a ser-lhe vítima infeliz se ele raciocinar amanhã conforme fazes agora. Por que não o deixar nas mãos de Deus, que é a justiça suprema? Porque aí a entidade responde: porque Deus não me socorreu quando caí nas garras do desalmado e exauri-me até a morte dolorosa. E aí o diretor fala: quem te libertou dele? No entanto, preferiste continuar prisioneiro de tua vítima, quando poderias transformar-te no seu benfeitor. Ele, benfeitor do meu destruidor? Aí o diretor fala: naturalmente, ninguém destrói ninguém. Morte não é fim. Padeceste a agudeza da impiedade, porque já devias a teu turno. E a lei alcançou-te, utilizando a invigilância dele, porquanto não começaste a vida há apenas um século. Da mesma forma, a melhor e mais eficiente técnica para nos libertarmos de alguém é beneficiar essa criatura, porque o benfeitor ascende e cresce, enquanto que o beneficiário apenas necessita. O diretor falava sustentado por Natércio, que ministrava socorros providenciais ao comunicante, assistido por bela entidade feminina. Então tinha o Natércio falando com a entidade e uma entidade feminil junto, que aí vão contar quem é que é agora. Essa entidade tocou a fronte, né, do manifestante, que nada percebeu. Lógico, ele não está, a vibração dele é mais baixa, ele não enxerga os espíritos mais superiores. Penetrado por essas energias vigorosas, ele explicou, começou a falar. Recordo-me, eu e minha mulher vivíamos nos arredores da inesquecível Dax, na França. Nossa casa pertencia ao hediondo Sr. George Henry, descendente dos antigos viscondes que dominaram a região desde a Idade Média. Falava-se que ele era arbitrário e dominador, criminoso e insano.
A época era má, e como ele houvesse mais de uma vez recorrido a empréstimos que não pude resgatar, após intimar-me, mandou-me prender. Única forma de impedir-me, em definitivo, de regularizar o débito. Poderoso, fez-me condenar à injusta pena. A razão do meu encarceramento obedecia a outros interesses mais escusos. O maldito desejava a minha esposa, que lhe desprezara a corte. Retido no cárcere imundo e vindo a descobrir qual o seu objetivo, de horror e ódio alimentei-me, negando-me a morrer, a fim de um dia destruí-lo, apesar de criminosamente esquecido para que morresse pela inanição ou pelos maus tratos. Fazendo-se passar por benfeitor da minha Louise Caroline, por pouco não a seduziu para explorá-la miseravelmente. Revoltado pelo insucesso, internou-a depois num convento da Espanha, enquanto eu apodrecia na cela imunda. 2 anos depois do meu encarceramento, fui informado de todos esses transes que sofreu minha mulher, através de outro prisioneiro que chegava dos campos e conhecia o meu infortúnio. A minha fúria foi também a minha destruição. Não suportei a carga de desgosto e sucumbi. Ainda agora, a lembrança dilacera minha alma. É impossível descrever o que me sucedeu. A verdade é que me descobri vivo, mas nunca mais encontrei Louise. Posso atinar com o cerco que padeceu, e depois presinto quanto terá sofrido no cárcere conventual para onde foi exilada. Ali certamente se levou a Deus, condenada por ser fiel ao amor. E aí o diretor fala: e se a reencontrasses agora? Ele fala: seria o paraíso no meu inferno. Porém, não perdoaria o bandido que me roubou por tantos anos a luz dos meus olhos, e é culpado pela nossa demorada aflição. Além do mais, somos vários os que se contam como suas vítimas, por ele desgraçadas. E aí o diretor fala: conforme te falei, cada um deve a si próprio e ao equilíbrio divino, o crime perpetrado que ninguém defrauda sem ele sofrer os resultados. Por isso, deixa George Henry e entrega a si próprio e pensa em ti. Já consideraste que ainda não encontraste Louise, porque talvez esteja no charco, enquanto ela fulgura como estrela no alto e se esforça por ajudar-te, ao tempo em que lhe negas a oportunidade da ascensão? E aí ele julgou o seguinte: ela, ao mesmo tempo que ela quer ajudar ele, ela também não pode ascender, porque ela fica, né, com ele ali. E ele fala a ela: tua distância constitui um martírio, mas é uma punição que não merece. Como se ainda não lhe bastasse os pensamentos de fogo na jaula da clausura, na época que ela estava presa lá no convento, né? Não obstante, havendo perdoado seu perseguidor e responsável pelos desaires de ambos. O argumento inspirado por Natécio era seguro e legítimo, porquanto naquele momento a entidade nobre, que era Luiz Caroline, colaborava para o despertamento do seu amado Dilis, que é o nome da entidade. Agora a gente vai botar ele como Dilis, que fala. O espírito generoso é a Luiz Caroline. Né? Esse espírito generoso vinha desde algum tempo preparando aquele momento, inspirando mais diretamente o médium doutrinador, controlado por Natécio, aduziu. Aí o diretor fala: o momento do reencontro está próximo, porque o senhor não planeja a extinção dos maus, porém a dos males. Gostaria de envolvê-la nos teus braços, com estes abertos em purulência? Falar-lhe ressumando ódio? Deixar-te fitar nesse estado simiesco, que devia que estava já com a fisionomia, como ela contou antes, né? A fisionomia toda já modificada? Ou preferirias a emoção de felicidade como disposição para o reconforto do afeto? Aí o Diles fala: ah, não, a avidez do esforço contra o abutre me desvaira muito. E as cenas felizes ficarem escondidas na saudade. Longe, tudo isso, bom e santo, não volverá jamais. E aí o diretor fala: equivocas-te. Poderias reencontrá-la agora, se o quisesses. E o diretor fala: como? Ela esquecendo o ódio para pensar e alçar-se no amor. E aí ele, de novo: e o infeliz destruidor de vidas? Aí o diretor fala: não ficará, como não se encontra impune. E aí o diretor fala: não sei, eu só sei que daria tudo para revê-la, ouvi-la, alma querida. E aí o diretor fala para ele: pensa em Jesus e suplica-lhe a concessão porque anseias. E, embora não a merecendo, confia. Acalma-te primeiro, a fim de que o amor te penetre. Ainda sabes orar? Aí o diretor responde: não sei, eu não me recordo se sei fazê-lo.
Então o diretor pede para ele: ora então conosco e repousa. Dize, Senhor de nossas vidas, e aí vai seguindo a oração. A prece inspirada, conduzida por Natécio, em sentido à súplica, era repetida por Díris, em lágrimas de verdadeira renovação, enquanto Luís o envolvia. Agradecida a Jesus, em fluidos entorpecentes com que o acalmava, a fim de conduzi-lo a uma estância de refazimento feliz, onde se recomporia para o futuro, após tão longo desajuste e tão demorada fuga ao dever da reabilitação interior. A presença da dor decorre do tempo em que permanece ausente o amor. Quando o espírito se envilece pelo ódio, cai e retém-se nas fixações inferiores, em que passa a experimentar os efeitos da própria insânia. Fechado na ideia infeliz, não tem por onde permitir que penetre o socorro, que nunca falta, mas que a si mesmo se recusa. E a pessoa se fecha naquela concha e ela não entra e não abre a brecha para que possa chegar ao socorro. A pessoa está aqui, é o mesmo caso da menina, a Lisandra, que não quer ver, está infeliz com tal, e não consegue nem acessar ela. Agora abre a brecha para o espírito inferior, né? Para o espírito superior, ele não abre a brecha. Então, a mesma coisa ele fala aqui do espírito que fica com ódio. Não tem como penetrar o socorro. Não vê quantos anos, nós já vimos casos de espírito de 200, 300, 400 anos. Aquele não tem tantos, né? Acho que de 100 a 200 anos, pelo que eu coloco aqui, parece. Mas, assim, não tem como chegar à ajuda. Luiz Caroline, transformada em enfermeira amorosa, cuidaria de Dílios doente, enquanto Jorge Henri, o nosso Rafael, sem a pertinaz sugestão da vingança que o consumia, mantida pela antiga vítima, libertava-se da constrição do desafeto. Não, todavia, da imperiosa necessidade de reparação dos males praticados contra aquele e suas demais vítimas. Então, ele agora não ia ter mais a influência do Giles, mas acontece que ainda tem os outros, né? E agora, mas aí, de qualquer maneira, ele agora saiu dessa constrição. Sem as induções teleconduzidas por Giles, Rafael não estava propenso a agravar a situação em face da rebeldia, do desespero, da alucinada fuga pelo suicídio ou a criar novos comprometimentos através da animosidade contra todos e tudo, que também era assim antigamente, né? Era contra todo mundo, não falava direito com ninguém, né? O amor, portanto, prossegue, sendo a mais eficiente terapia para todas as doenças, e o perdão ao mal o melhor contributo para a vitória do bem. Antes do encerramento da feliz reunião, o irmão Natécio agradeceu ao Senhor os resultados obtidos e exortou todos ao exercício da caridade, como medida preventiva contra os males que existem no homem, assim impedindo a sua erupção perigosa. E agora, como referência, temos o Livro dos Espíritos, na pergunta 887, que Kardec pergunta: Jesus disse também: amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências, não é contrário às nossas tendências naturais, e a animosidade não provém de uma ausência de simpatia entre os espíritos? E aí os espíritos respondem: sem dúvida. Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles, abaixo dos inimigos, né? Os comentários foram que perdoar é desculpar, não valorizar a ofensa, relativizar o mal que recebeu. Difícil perdoar é por causa do orgulho e do egoísmo. O difícil é a gente desaprender os hábitos antigos, né? De reagir com orgulho e egoísmo. A capacidade do perdão, ou a disposição ao perdão, ela é inversamente proporcional ao orgulho da pessoa. Quanto menos orgulho, perdoamos mais. Quanto mais orgulho, a gente não quer perdoar ninguém, né? Que aí você não vai, que como é que alguém tem condição de fazer isso comigo, aí você, né, no seu orgulho, não perdoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no item 4, eu colocar também, para lembrar dela, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, sempre aquela função de você usar, aqui é do Evangelho, tá? No item 15, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio.
Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Isso é uma mensagem de Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861. Aí tem um livro que se chama O Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, e Chico fala também que a virtude mais difícil, e o Chico falando, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Então, mais uma lição aí. E para terminar, aqui tem um textinho do livro Missionário da Luz, que é em relação à reunião, já não é sobre perdão, essas reuniões que acontecem com os encarnados. Aí o André vai falar, eu não coloquei o capítulo, né, mas eu não lembro. André Luiz vai perguntar para o Alexandre, que é o instrutor, por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Por que que também estava acontecendo naquele livro uma reunião mediúnica, estavam doutrinando, falando no ambiente dos encarnados. Ele falou, semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? E o Alexandre fala que não é um recurso imprescindível. Ao contrário, muita gente acha que é, né, não, tem que ter reunião mediúnica, porque sem isso os espíritos precisam da gente. Não precisa. Mas aí o Alexandre vai explicar aqui umas coisas interessantes. Ele fala que não é imprescindível. Aí ele comenta que tem variados agrupamentos de servidores do plano espiritual dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Vão trabalhar sempre nessas reuniões mediúnicas. Aí tinha mais trechinho, mas aí ele fala, em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Então, alguns espíritos que estão muito agarrados na matéria, aí ele coloca que o magnetismo humano, da pessoa que está encarnada, né, ele vai ajudar, vai influenciar mais. Fala, mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemos-nos do concurso de médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Então, o que eles fazem? Eles aproveitam, fazem essa reunião, né, mediúnica, a gente sabe, aí tem um doutrinador, né, que chamou de dialogador e tudo, que conversa com aquele médium que está incorporando, do que a gente chama também de está recebendo ali a mensagem do espírito e está se manifestando por ela. E, no caso, isso é bom um pouco, também facilita para eles, mas, na verdade, outro objetivo é que a gente, encarnado, esteja ali aprendendo com eles, né? E proporcionar ensinamentos vivos e despertando o coração daqueles que estão ali para a espiritualidade. Então, eles já te falam, não é imprescindível, mas também ajuda, né? E aí o mentor fixou um sorriso e prosseguiu. O Alexandre fala: ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Então, nesse momento, a pessoa aprende, né, também. Com toda aquela parte do evangelho, a pessoa vai aprendendo. Então, aí agora terminamos o capítulo e terminamos. Agora vocês vão fazer os comentários. Vamos lá, alguma dúvida? Como é interessante, né? Quando você observa que aqueles espíritos, né, mais endurecidos, né, que aparecem nas reuniões mediúnicas, sempre com esse objetivo de vingança, né? Nós temos que nós observamos quando a gente lê esses livros, principalmente o Missionários da Luz, que
tem vários episódios, né, como esses. É uma grande revelação no sentido de que as pessoas, nós que estamos encarnados, a gente começa a pensar, e se fosse com a gente? Como a gente reagiria, né? Então, quando a gente começa a analisar que por qualquer a gente no nosso dia a dia, até por qualquer motivo, a gente se irrita e por motivos muito fúteis a gente fica com raiva das pessoas, né? A gente ainda é imperfeito. Nós estamos aqui naquele processo da gente se moldar para melhorar, mas a gente ainda tem esses sentimentos. Então, imagina uma pessoa passar por o que esse irmão passou, né? Como a gente reagiria? Então, quando a gente começa, quando a gente faz esse exercício de se colocar no lugar dele, né? A gente tem mais material em termos de sentimento para conversar, para dialogar com aquele espírito e ajudá-lo de alguma forma, porque não se ajuda de outra forma senão com amor, né? Quando o espírito endurecido, revoltado, ele se percebe num ambiente de amor, ele modifica o seu estado. Muitos têm ainda muita dificuldade, claro, né? Não é de uma hora para outra, mas a gente não modifica ninguém, não. Primeiro que a gente não modifica ninguém, né, claro. Nós não nos modificamos senão pelo amor, né? Então, essas características dessas reuniões é sempre essa, né? A característica é sempre essa. É lidar com todas essas situações com muita delicadeza, porque cada um ali tem uma história forte, né? Assim como nós temos as nossas, porque se a gente sentar e for contar cada um aqui as suas experiências difíceis, cada um tem a sua dolorosa, né? Então eles também têm. E esse ambiente, né, que a gente passa, que a gente transforma, né, para gente, para aquele que a gente quer doar alguma coisa, né, alguma coisa de bom, esse ambiente tem que ser muito amoroso. Essas são as lições que Miranda nos passa, que o André Luiz nos passa no Missionários e nos outros, né? Os outros também têm várias histórias dessas. Então é muito lindo, gente. Essa, essa experiência, essas experiências contadas são muito gratificantes para a gente, porque a gente se coloca no hoje, né? E quem sabe, né? A gente consegue, os livros conseguem evitar uma desgraça, né? Um ato impensado, né? Então, o objetivo dessa literatura é esse, né? É fazer com que aquele leitor que está passando por uma dificuldade, está passando por um sofrimento, muitas vezes até com experiências semelhantes àqueles que estão ali, né? Entenda quais são as consequências e entenda que existe acolhimento, né? Pode não acontecer o acolhimento ali naquele teu ambiente material, mas vai acontecer no seu ambiente espiritual se você permitir, se você abrir seu coração, né? Então, é isso. Era isso que eu queria falar. Interessante aí, nessa história que você está falando, quando eles conversam com esses espíritos, e o diálogo, o argumento ali, a argumentação pode ser usado também para a gente aqui, né? Com outra pessoa. Então você vê que eles têm dois caminhos que dá para perceber. Ele tenta começar a pedir para a pessoa perdoar, né? Fala, perdoa, ele não vou perdoar nada, que não sei o quê. E aí, quando eles veem que o espírito, ou a gente também pode utilizar com outras pessoas não conhecidas nossas, a pessoa não quer perdoar, não quer nada, ele joga o quê? Ele fala assim: deixa o Jorge Henry por conta do que ele está semeando, na verdade, né? E você cuida da sua felicidade, porque você está preso aqui e você não está feliz. Lógico que ali eles têm o recurso, né? O argumento dele foi perfeito, porque ele sabia que a
a outra Luísa estava ali do lado, coisa e tal, e ele sabia que o outro amava a Luísa e ia querer, sim. Então ele conseguiu quebrar ele, né? Quando ele coloca até aqui que Natécio, o argumento inspirado por Natécio era seguro e legítimo. Que ele sabia que estava ali. Agora o Natécio fala para ele, como eu te falei, cada um deve a si próprio. E é o equilíbrio divino. Então, aquela história que a gente fala, dessa história da energia, o desequilíbrio é esse. Quando você vibra para lá, o negócio vai equilibrar. Vai chegar um momento que vai voltar. Então, se você está, você desequilibrou o universo de qualquer maneira, você vai ter que equilibrar de volta. Então, cada um deve a si próprio. Sua consciência vai bater. Né? Vai ter que voltar para a consciência, vai ter que ficar segura, tranquila, para você ter a felicidade, né? E você pode usar esse recurso. Então você tenta lá, vamos lá, perdoa, coisa e tal. Não, não perdoa, eu odeio, coisa e tal. Aí ele fala, bom, então deixa o Jorge rir. Ele vai ter, não é porque ele vai pagar, que a gente fala assim, agora eu vou deixar nas mãos, na justiça de Deus. A pessoa fala isso até com raiva, né? Mas não é isso, não, é porque cada um, a gente tem que chegar na nossa resignação e falar assim, olha, eu não posso fazer nada, né? Porque não adianta, você não vai justiçar ninguém, porque não é a gente que tem que ver. A pessoa está semeando, ela vai colher a maldade, pode estar fazendo para mim, para a nossa família, para nossos amigos, ela vai recolher. Você tem que se precaver, se defender. Agora, da maneira que assim, sai de liberta, que quem tem raiva, quem tem. Hoje mesmo, acho que foi hoje, foi ontem, foi o programa da Rádio Rio de Janeiro, foi sobre a mágoa e ressentimento, que foi ontem. Vocês assistem depois lá. É o de segunda-feira, depois eu até posso mandar para vocês. Sobre isso, mágoa, ressentimento, e aí você guarda aquilo ali e você não se desvincula. Energeticamente, nós estamos presos àquelas pessoas. Não somente o que você está pensando, que está fazendo, se você tem alguma raiva que você faz, não. Só de pensar na pessoa você não fica feliz, você está ali preso. Então ele entra, aí vieram aqueles textos aqui sobre perdão, né, no final, que o pessoal colocou, né, o Livro dos Espíritos falando, você amar, a gente se torna superior, a gente não é para eu vou amar para você ficar por baixo, não é isso, é para você entender, como falou o benfeitor, ele cresce. Então nós nos tornamos superiores porque a gente não vai pagar o mal com o bem. Tá? Nós estamos aprendendo aqui assim, perdoar é desculpar, é não valorizar a ofensa. Então você olha, a pessoa está ali falando, fazendo um monte de coisa, e você consegue olhar para a pessoa com compaixão, a palavra certa é essa. Você olha, gente, é uma pessoa que está, ou está desequilibrada, ou está doente, está enfermo, entende? Nesse momento não está bem, e aí é ela que está semeando. Você não valoriza a ofensa, relativiza o mal que você recebeu. Então, naquele momento, você olha para isso, olhando justamente para isso, como aquela pessoa está, sabe? Aquela pessoa não está bem. Então, pode estar te xingando, fazendo tudo, mas é difícil, como fala aqui no texto, no comentário, desaprender esse hábito antigo. Pelo orgulho, a gente fala, eu não tenho capacidade de perdoar. Tá bom, o perdão é inversamente proporcional ao orgulho. Quanto menos orgulho, eu perdoo mais. Então, nesse ponto que ficou bem, bem assim, nesse capítulo, né, ficou bem colocado que o perdão, e aí você tentar ver, se não consegue, no caso do diálogo ali, ele foi para o lado dele, deixa você agora, vai ser feliz, vai lá, e ele conseguiu encontrar, porque ele não acreditava nem que ia encontrar com a outra, né? E agora vamos ver a continuação, né? Porque o Rafael tá livre dele, mas ainda tem a outra turma que está junto. Mas geralmente, eles explicam, né? Vamos ver nos outros capítulos, que geralmente esses irmãos estão todos juntos. Então, alguns você consegue. Aquele que está causando mais problema, né? Que é aquele mais endurecido e tudo, eles conversam e os outros, às vezes, vão se quebrando, que aí vai naquela reunião, já tem assistência, né, dos enfermeiros espirituais, estão todos trabalhando. E aí vamos aguardar nos próximos capítulos. Quem mais tem alguma dúvida aí, alguma coisa quer falar? Sandra, quer falar? Você subiu aí no quadro? Você mostra que quando a pessoa sobe aqui no quadrinho, já sei que está na fila. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Passa. Essa questão, né, da gente se equivocar com os nossos companheiros de caminhada né, e se embrenhar, né, pelos descaminhos, né? A gente não está realmente, né, cometendo uma infração em relação àquela pessoa, aquele espírito, né? A gente está, principalmente, né, cometendo
um desvio em relação à lei divina. Então, é com ela que a gente vai se acertar. É por isso que, quando a gente consegue perdoar, a gente se desvincula e segue o nosso caminho. Agora, aquele que se equivocou, se ele vai viver a consequência daquilo conosco, se a gente não conseguir perdoar, ou com outro espírito que esteja nesse mesmo nível de evolução. E a gente não vai conseguir acertar o nosso caminho enquanto a gente não estiver quites com a lei divina. Né? Então, perdoar tem esse produto maravilhoso que é nos desvincular, né, dessa situação difícil que esse companheiro, que muitas vezes a gente ama profundamente, que esse companheiro escolheu nesse momento. Né? Então, assim, é de todo, né, do nosso interesse que a gente consiga seguir adiante. Eu estou, né, compreendendo isso, porque também estou vivendo essa questão, né, de olhar para dentro e me esforçar para essa questão, né, do compreender a situação do outro e conseguir seguir à frente. Então, era essa a observação que eu queria fazer. Exatamente. E também aqui no momento que ele está conversando com esse Diles, aí que ele fala, ninguém, não sei o que, está reclamando, aí o diretor fala para ele, que você falou a história da lei, eu lembrei desse pedacinho. Ele fala assim, você padeceu a impiedade porque já devias a teu turno e a lei a consulte. Então, é pela lei divina que ele passou aquela... Então, antes daquela existência, né, ele não tinha acertado a situação dele com a lei. Lógico, a gente sabe que ninguém nasce para maltratar ninguém, nem para matar ninguém, nem fazer maldade. Mas, e aí ele continua o texto aqui, o diretor falando, né? Utilizando-se da invigilância dele. Então, o George Henry, naquela época, foi invigilante, já era uma pessoa má, né? Que dava aquele histórico, e com essa invigilância dele, a lei divina vai e aproveita essas pessoas, porque no momento que você está com aquela energia, você atrai aquelas pessoas para você, para a sua vida, né? E aí, pronto, a lei alcançou e aí ele já devia. O que ele teria que ter feito era ter sido uma pessoa que talvez lidasse com a situação de outra maneira, ou fazer igual a mulher dele, né? Que foi lá, padeceu, foi para convento e tudo e perdoou o Jorge Henry naquela época. Mas esse lance da gente, como a gente vai encarar, como você colocou, e é isso, porque no momento que a gente olha, e é justamente isso, é um trabalho de autoconhecimento, né? Que a gente tem feito também esses exercícios, né, uma vez por mês no grupo, é lá, que eu faço parte, você olhar para você, na hora que acontece a coisa, você não se liga nem à pessoa, nem ao fato, nem nada. Olha para você e vê como é que você está reagindo. Porque somente a gente conhecendo as nossas reações, a gente pode conseguir modificar. Porque como é que eu vou fazer meu autoconhecimento para eu modificar, sair do que eu não estou bem para uma coisa melhor? Como? Se eu não reconheço nada? Eu guardo dinheiro, mas não sou pão dura, não. Estou guardando para ser previdente. E a pessoa é mó avara, não faz nada para ninguém. Então, a pessoa está achando que ela tem umas, né? Não, estou fazendo corretamente, mas aos olhos da lei, ela não está bem. Então, para ela identificar só no momento da coisa acontecendo. E aí, uma pessoa que vem fazer uma situação, falei que às vezes não precisa nem ser pessoa, você recebe uma conta e você se irrita e coisa e tal, você vê que você tem que ir. Aprendendo a dominar suas emoções, que a gente tem que sair desses impactos reativos, né? Nós não temos que ficar reagindo. Nosso problema não é a ação, é a reação que a gente tem o tempo todo. O João de fala muito isso, né? Que a gente tem muita reação e na reação a gente não, então, você não cultiva nada. Eu não tenho que ficar me forçando, mas eu tenho que prestar atenção, começar a prestar atenção. Eu só presto atenção no momento que eu vou reparar justamente com o outro. Por isso que ninguém evolui sozinho no alto do morro, no monge, rezando. Não adianta. Você pode estar ali entrando no Nirvana, mas você desceu o morro, vai encontrar com o pessoal, pronto, já começa a briga. Então a pessoa não precisa, nós necessitamos do próximo para justamente fazer a nossa subida aí, né? Mas gente, também já falta 4 minutinhos, então já é 8h56. Então, gente, a gente termina hoje aqui. Na próxima semana, se tiver alguma coisa mais para comentar, vocês tragam, tá bom? Carla vai fazer a oração final? Vou sim. Vamos lá. Amado Jesus, Pai amado,
Agradecemos por esses momentos de estudo, de reflexão, de instrução dos bons espíritos, para que possamos colocar, inserir em nossas vidas, para que nós possamos ser mais misericordiosos, possamos olhar para dentro de nós e nos modificar, que é o objetivo de nossas vidas. Obrigada, Jesus, e que nós possamos estar aqui na próxima semana para mais uma noite de estudos e de reflexões, juntos de nossos amigos tão queridos aqui presentes. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, até terça que vem. Beijo para todos. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Boa noite, boa Boa noite. Tchau, boa noite. noite a Tchau. todos. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Boa Beijão noite. para vocês. Tchau. Denise, beijo. Boa noite.